Curso de Excel, aula 29. Agora nós vamos editar um registro no Excel Violet DB. Nós já fizemos duas etapas. Nós gravamos, né? Não. Nós lemos uma planilha através de uma página web com OLEDB. Nós gravamos um registro, né? Na última aula, nós gravamos via formulário. Tá? Ou seja, a gente não dava mais os parâmetros pelo URL, né? Mas com um formulário. E agora nós vamos fazer essa edição fornecendo o parâmetro aqui pela linha de comando, né? Pela URL. Então nós vamos chamar aqui, ó. Eu vou ampliar para vocês aqui na nossa área de trabalho, tá? Chegar isso um pouco para cima e colar aqui embaixo. Ó. Então vocês estão vendo aqui. Vamos dar uma aumentadinha. Fonte para 72. Isso. Até que ele ocupa uma linha só. Tá? Vocês estão vendo aí? É bom ver essas aulas em uma TV ou tablet, tá? Celular, pelo amor de Deus, tá? Bem, então a gente chama localhost dbase, que é o diretório que a gente vem trabalhando, a pasta ou diretório virtual, e chamamos o lereg dbase.asp. Com o quê? Com um parâmetro. Esse é o detalhe que eu quero que vocês vejam agora, tá? Depois, esse parâmetro título vai vir de um formulário, tá? Nos próximos exemplos. Bem, aí a gente chama, né? Chamamos aqui, ó. E veio, aí, colocamos até dentro de campos inputs aqui. Então ele achou pela leitura aqui, ó. Vamos procurar o 15. Nós fizemos uma tabelinha com os números dos registros e com os nomes correspondentes aos números, né? Vou abrir aqui para que vocês vejam. Aqui no diretório mesmo. Abrir o DBF, ele está ligado ao Fox Pro, né? E vocês estão vendo aqui no canto, ó. Certo? Todos os registros aí que interessam. Tá? Aqui esses marcados com preto aqui estão deletados. Então vocês veem aqui, ó, registro 15, 14, vamos chamar o DDD para ver se vem o registro 4. Mas vocês têm que garantir que a tabela esteja fechada, né? Vamos dar um use aqui. Porque senão dá erro lá na chamada. Então vamos chamar agora o DDD. Aí, veio o registro 4. Título tal. Nós não colocamos os campos assunto, né? Ao final dessa edição aqui, chamando a gravação, né, com o botão submit, aí nós vamos ver isso. Mas fundamental aqui é discutir como que esse registro é achado via sentenças, tá? Dentro da tabela DBF. Então, vamos explicar isso aqui na segunda parte da aula. Então, vamos nos situar aqui. Aqui está a pasta, eu dei uma ampliada, que ninguém merece aquele trem pequitinho. Então, tá aqui, ó. Então, estou mostrando para vocês ampliado, né? Tabela que nós vamos ler é a Docum, né? Ele cria Docum back, os backups cada vez que é salvo. Tem o Docum 1, que eu salvei, né? Formulários, nós vimos nas outras aulas. E agora nós vamos estar mexendo nessa script aqui, lereg dbase. Lereg quer dizer, vai ler apenas um registro. E aqui é a forma de chamamento. Nós já demos na primeira parte, tá? Bem,
Então, vejamos as mesmas constantes das últimas aulas, né? Pegamos o parâmetro que vem na URL, o título. Então, vamos mostrar aqui, ó. Título, está aqui na frente. Em um próximo exemplo, esse título vai vir na forma de um parâmetro de formulário. E nós vamos usar o método get, para que vocês possam ver na linha de comando ele ser formado na chamada, tá? Bem, daí nós partimos para mostrar o caminho onde está o docum DBF, a tabela que nós vamos manipular. Provedor de dados, porque essa aqui é uma máquina 64 bits. Se fosse 32 bits, 32 bits nos ODBCs. Você pode ter uma máquina de 64 bits, Windows 64, com drivers instalados todos 32 bits, para aquelas pessoas que ainda têm bancos 2003, correto? Bem, aqui vem o driver, tá? Que nós não vamos usar na nossa sentença, veja. A nossa sentença final é o provedor ou provider, esse é o LDB 12.0, o data source, que é o CNET-PUB www-root DBase, aqui, ó, data source igual ao caminho explícito, né? E as propriedades estendidas. Como ele foi feito no Fox Pro, a gente coloca DBase 4, mas nós observamos que aqui também com o parâmetro DBase 3 funciona. O user admin, a senha, password. Correto? Então, realmente, aqui só tem dois parâmetros. Provedor e data source que vem daqui de cima. Tá? Não usamos driver, não usamos DBQ. Bem, criamos as conexões com base nesses objetos, né? A do DB é a nossa classe de acesso a dados, né? E abrimos a conexão. Correto? Aqui tem nós colocamos o where, o primeiro where que nós tentamos, né? E que não deu certo. Bom, então a sentença será: nós temos que pegar o último registro cujo critério é satisfeito, tá? Então nós vamos usar, nós temos uma playlist aí de SQL, vocês podem se referir a ela. Nós vamos usar o like, tá? Para ele achar trechos de título. E vamos procurar a primeira ocorrência, tá? Vocês vão ver o porquê disso, tá? Pode deixar que ele vai trazer o título inteiro. Positivo? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm 17 e 7. Vamos abrir aqui a tabela. 17 e 7. Se eu quero exatamente o 17, eu boto 17. Até, como é like, aceita um pedaço. Eu estou querendo esse registro. Se eu quiser o 7, eu boto esse. Tá certo? E ele trará o primeiro. Por quê? Eu não vou propriamente editar, que a finalidade nossa é editar. Eu vou guardar um histórico dos registros mexidos. Tá? Então, se eu procuro 7 e venho 17, eu boto exatamente o 7, dou um espaço, e aí ele vai me trazer esse registro aqui. Tá? Então, podemos testar isso aqui, ó. 7 foi feito em primeiro lugar. Então, nós damos aqui, ó. 7. E ele vem errar. A tabela está aberta. Então, ele dá erro. Vamos ver qual o registro que ele traz. 7. Ele traz o primeiro. Tá certo? Bem, e se eu dou o 17, deve buscar o lá de baixo. 17.
Correto? Ele 17 tem 2. Nós vamos ter que fazer um critério de não achado exato, tá? Pronto, veio 17. Não se preocupe, depois a gente cobre esses aspectos aí, tá? Com aqueles blocos try, né, catch, etc. Bem, então, tudo aqui está armado de forma que, se eu editar o registro 7 e fizer uma alteração, ele vai me criar um outro registro com título 7, tá? Com ID diferente, tá? Por causa do record count aqui, ó, lá na gravação, na script que nós vamos chamar na gravação, também vai ter um record count. Nós deixamos aqui, nós não usamos, mas deixamos aqui para vocês verem. Tá certo? Então, vamos supor que o último registro aqui seja o 39. Fizemos a edição no registro 7, que já existe. Registro cujo título é 7. Tá? E nós vamos regravá-lo novamente com alteração. Então, vai ser lida a última versão por causa desse top 1. E porque nós demos um order. Refiram-se à playlist de SQL. Nós demos o order descendente. Tá? Então, ele ordena a tabela de cabeça para baixo. Então, o último vai ser quem? Né? Quem vai estar no topo? Tem 2 registros 7, um original e um editado. Tá? Cujo ID, ó, a ordenação é pelo ID. Cujo ID é maior. Correto? Então, ele vai buscar é o outro. Então, vamos colocar naquela tabela um outro registro 7 para que vocês vejam claramente. E não me chamem de mentiroso. Vamos colocar aqui no 19 outro registro de nome 7. E aqui a gente até coloca, ó, assunto 7 no 19. No recorde 19, né? No registro 19. Beleza? Vamos ver agora? Então, nós vamos pegar o registro 7 aqui. Olha lá, ele trouxe quem? O último, porque ordenou de cabeça para baixo e trouxe o primeiro. Então, pode ter 1000 registros 7. Ele vai trazer o milésimo. Correto? Essa é a nova abordagem de bancos de dados. Primeiro, você tem que guardar histórico por causa de auditoria, tá? Empregados diferentes fizeram alterações na fatura de número, não, cujo título é 7, vamos supor, né? Então, eles querem saber qual foi a ordem das alterações. Ah, existiam registros antes. Ué, esse valor aqui não bate, alguém alterou. Aí eles olham no histórico. Olha, tem 2 registros 7. Esse original é que deve ser o valor mesmo. Compreenderam? E com esse macete aqui, quantos registros de título 7 trouxe? Só o último, o editado. Tá certo? Então não houve problema nenhum aqui. Tá certo? Mas vocês devem estar vendo aqui, uai, mas e o assunto? E o assunto? Por que que não veio o assunto? Né? Vamos ver, pode ser que o field está assunto aqui. Tá? Nós podemos dar um Ctrl F5 e o que que está acontecendo. Então agora vocês viram que apareceu o assunto 19 do 7. Por quê? Cometemos um errinho lá no Fox Pro, que é o seguinte: quando você tem isso aqui, faz uma modificação, né? Assunto, vamos botar agora em número, numeral. Assunto 19 do 7. Você tem que dar o use aqui.
Se você não der use, fechar o Fox Pro de uma vez, ele não pega a alteração. Vamos dar um refresh. Olha lá. O que eu fiz de errado da outra vez foi ter atualizado e aí eu fechei o Fox Pro ao invés de dar um use na tabela para ele atualizar lá o registro. Porque lembrem-se, no Fox Pro os DBFs são datasets separados, tá? No Access ou no SQL Server ou no Postgres e tal, se eu fecho a página e fecha banco, as tabelas estão dentro do banco, tá? Só que DBFs, DBase é um falso banco de dados, porque as DBFs ficam todas aqui, ó. Docum DBF, Docum DBF, eles ficam separados aqui, ó, tabela 1.dbf, tá certo? Tem um dataset para cada um. Se eu fecho o programa, tá? Fecho o banco de dados, ele é só um cabeçalho. Então, ele não contempla as tabelas. Por isso que os verdadeiros bancos de dados são Oracle, SQL Server, MS Access, Postgre e outros por aí. Tá certo? MySQL. Então, eles têm toda essa gerência. Se a pessoa fecha o aplicativo, tem uma transação aberta, ele fecha a transação, né? Nessa transação estão descritas todas as tabelas abertas. Então, ele vai lá e fecha, atualiza todas, tá? E já aqui em DBF isso não acontece. Então, vamos continuar a descrição aqui, que nós estamos quase acabando. Então, eu disse que nós teremos várias versões, né, dos registros e aí nós vamos dar o quê? O Open no Record Set com essa sentença SQL, que usa um like no título, tá? Mas vocês viram que para 7 e 17 ele trouxe tudo exatinho, tudo bonitinho, tá? E aí ele conta os registros, tá? Achou o registro, nós ainda não estamos com os blocos de exceção, try catch, tá? Mas uma vez que tenha achado, ele pega os RS fields, são os nomes dos campos, nomes das colunas, né? Do DBF, ou nomes de colunas do Excel, se a gente colocar uma sentença de conexão Excel, entendeu? Então ele pega cada um dos campos e põe dentro das marcas devidas, tá? Da nossa table de exibição aí, que ainda não é um form. Faremos o form depois, na próxima aula, tá? Então ele formata tudo bonitinho para nós aí, ó. Como vocês estão vendo, ó. Formatou uma table com campo label e input de cada coluna ou de cada campo do nosso registro do banco de dados, da tabela DBase. Tá certo? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Vou colocar esse fonte lá no GitHub para vocês poderem se divertir. E ao final teremos um CRUD completo para Excel, hein? Nós vamos procurar formatar direitinho para vocês já terem um exemplo zero para os seus CRUDs aí em DBase ou Excel, conforme estamos fazendo aqui. Tá ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final aí da nossa aula 29.